Hoje no tribunal, dois pais foram acusados de matar seu filho de 7 meses, Emanuel Haro. O corpo desse bebê ainda não foi encontrado. E temos novos documentos judiciais que revelam quando as autoridades parecem acreditar que Emanuel Haro foi morto. Rebecca e Jake Haro, os pais, supostamente inventaram uma história que viralizou, dizendo que Rebecca foi atacada no estacionamento de um centro comercial e que o pequeno Emanuel foi levado. Eles fizeram seu apelo por ajuda na televisão, mas os detetives dizem que era tudo mentira. Enquanto Jake acompanhava os detetives na busca pelos restos do filho, Rebecca mantém sua versão da história. Como a versão dela na televisão se compara ao que você ouviu na cadeia? Era a mesma. Ela disse que foi atacada por um sequestrador. Conversei com o repórter que entrevistou Rebecca Haro na cadeia. O que chamou sua atenção é que ela mantém a versão de ser vítima de agressão e de que seu filho foi sequestrado. A maior pergunta ainda continua sem resposta, que é: onde está Emanuel Haro? Este é o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Quando Rebecca e Jake Haro apareceram pela primeira vez na televisão, poucas horas depois de afirmarem que Rebecca, a mãe, foi atacada e o pequeno Emanuel, de apenas 7 meses, segundo eles, foi sequestrado no estacionamento de um centro comercial em Yucaipa, Califórnia. Eles apareceram como uma frente unida. Provavelmente, eles não tiveram muito contato desde a prisão na sexta-feira passada. Eles estão em instalações separadas no condado de Riverside, Califórnia. Este vídeo acabou de chegar da News Nation. Jake e Rebecca Haro compareceram hoje ao tribunal no condado de Riverside, Califórnia, usando macacões de presidiário. Eles não disseram nada durante a breve aparição no tribunal. A fiança para os dois agora está fixada em $1 milhão cada. A audiência deles será em 4 de setembro, quinta-feira da próxima semana. Hoje, o promotor do condado de Riverside apresentou acusações formais contra os Haro. Temos a denúncia criminal que acusa Jake e Rebecca de assassinato e de um crime grave por apresentar um falso relatório. Os documentos acusam os Haro de assassinato, afirmando que mataram a criança, identificada como Bebê Doi, entre 5 e 14 de agosto. No dia 14, Rebecca disse ter sido agredida e Emanuel foi retirado do estacionamento do shopping em Yucaipa, Califórnia. Mas essa é a primeira vez que vemos as autoridades identificarem a data de 5 de agosto. Este documento também tem um parágrafo falando sobre como este é um caso de suposta violência doméstica e atos anteriores de violência doméstica podem ser usados como prova contra os Haro. Ambos foram presos na sexta-feira passada. Uma equipe da Special Weapons and Tactics os levou sob custódia em sua casa. No início, o casal tentou desviar a atenção, dizendo que o pequeno Emanuel, de 7 meses, foi sequestrado após Rebecca ser agredida e desmaiar em um estacionamento em Yucaipa, Califórnia. Veja o que ambos disseram à KABC-TV. Quem quer que tenha levado nosso filho, por favor, devolva-o. Coloquei-o na cadeirinha do carro e disse que já estava com as fraldas prontas. E alguém disse: olá, isso é tudo o que eu lembro. A emissora de televisão observou que não viu lágrimas nos olhos de Rebecca. As autoridades disseram que a história simplesmente não fazia sentido. Eles não podiam descartar a possibilidade de crime. Dias depois, ambos foram presos e o caso mudou de desaparecimento para investigação de assassinato e busca por restos mortais. No domingo, houve um grande avanço. Esta é uma foto de Jake em uma área próxima a uma rodovia, a cerca de 35 quilômetros de sua casa. Ele está usando um macacão de presidiário. Ele está ao lado de detetives. E isso realmente é tudo o que sabemos, ou tudo o que as autoridades confirmaram. Eles não disseram por que foram até aquela área e não falaram nada sobre o que Jake pode ter contado desde que foi preso. Surpreendentemente, no mesmo dia, Rebecca falou com Brian Rocco, repórter de um grupo de notícias do sul da Califórnia. Rebecca, ainda presa, mantém sua versão de que foi agredida e que seu filho pequeno foi sequestrado, pedindo que continuem as buscas por ele, apesar de autoridades e o resto do mundo afirmarem que é mentira. Agora, Brian Rocco, repórter do grupo de notícias do sul da Califórnia, se junta a nós. Você pode ler o trabalho dele no precenterprise.com, incluindo a entrevista com Rebecca Haro. Brian, obrigado por dedicar um tempo para estar conosco. Primeiramente, como você conseguiu entrar em contato com Rebecca Haro na prisão?
Na verdade, é um processo fácil no condado de Riverside. Qualquer pessoa pode solicitar uma visita hoje a um detento. Tudo o que você precisa fazer é ligar para a cadeia, fornecer o número de registro e apresentar sua carteira de motorista para que eles possam fazer uma verificação de antecedentes em você. E desde que você não seja procurado por um crime, está liberado. Eles não perguntam se você é amigo, advogado, repórter de jornal ou qualquer outra coisa. O segredo é realmente conseguir que o detento converse com você. Você se surpreendeu quando ela aceitou a entrevista? Não, na verdade não. As pessoas têm uma história para contar, e muitas vezes elas querem que essa história seja contada. Eu disse para ela que sentia muito por ela estar nessa situação. Quero dizer, ninguém quer estar na cadeia suspeito de assassinato. E eu disse que queria garantir que o lado dela da história fosse contado ao público. E eu perguntei se poderia fazer algumas perguntas para ela e colocar as respostas no jornal. Desde o dia do desaparecimento de Emanuel, ou pelo menos desde que soubemos que essa história veio à tona e ela está, sabe, eu não sei se ela estava chorando com lágrimas descendo pelo rosto, mas vimos o vídeo na televisão local de lá. Como a história que ela contou na televisão se compara com o que você ouviu na prisão? Foi a mesma. Ela disse que foi atacada por um sequestrador. Eu não entrei em muitos detalhes, porque uma vez que ela disse que foi um sequestro, sabe, eu não precisava contar tudo, e você não pode levar nada para escrever ou gravar na cadeia para começo de conversa. Então tentei manter as coisas simples. E, sabe, tem só um número limitado de coisas que consigo lembrar. Mas ela manteve sua posição. Eu dei a ela todas as oportunidades para dizer, bem, Jake estava por trás disso, ou, sabe, eu sou uma vítima de violência doméstica. Dei a ela ampla oportunidade para mudar sua história. E quero dizer, eu já recebi uma confissão antes de alguém que admitiu ter atirado em 2 adolescentes em um cinema. Já mentiram para mim antes. Então, você nunca sabe o que vai encontrar nessas coisas. E ela parecia estar chorando. Na entrevista comigo, mas de novo, as lágrimas não estavam realmente caindo. Todos nós vimos a entrevista que ela deu para a mídia logo após o desaparecimento. E aquilo foi um choro muito controlado, acho que eu chamaria assim. Quero dizer, aquele tipo de hiperventilação, sabe? Quase do jeito que ela falava nas notícias. Era um tipo de emoção parecida, eu acho, quando ela estava na cadeia. Não, ela estava muito contida. Ela ficava com a cabeça baixa a maior parte do tempo. Quero dizer, olhando para mim, mas com a cabeça baixa. Ela era muito controlada. Mas quando perguntei para ela, sabe, o que ela esperava que acontecesse? Foi aí que ela meio que perdeu um pouco o controle e disse: eu quero encontrar meu bebê. Eu não vou desistir do meu bebê. Então foi nesse momento que ela ficou mais emocionada, mas ela não estava histérica nem desafiadora. Quando vi sua história pela primeira vez, foi na época em que Jake Harrow estava solto. Ela chegou com os detetives ao campo ao lado da rodovia. Que tipo de comunicação sabemos que ela teve com o marido desde que foram presos? Se o departamento do xerife faz seu trabalho, nenhuma. Quero dizer, você não pode ter 2 suspeitos em um caso de assassinato ou em um caso de desaparecimento suspeito conversando um com o outro. Eu ficaria muito surpreso se eles tivessem tido qualquer comunicação desde a prisão deles. Quero dizer, é possível que eles tenham tido alguma comunicação indireta, mas duvido muito que Rebecca soubesse que Jake estava naquela estrada. Enquanto o departamento do xerife
buscava Emanuel. Sei que Jake tem advogado e já deu entrevistas. Ela ainda está neste momento sem nenhuma representação? Ela disse que fez uma entrevista. Ela não quis me dizer o nome do advogado. Ela disse que queria fazer algumas perguntas ao advogado antes de dizer quem era. Eu imagino que eles teriam advogados separados. Isso geralmente é o que acontece quando você tem duas pessoas assim. Você deve se lembrar do caso Turpin, com as 13 crianças que foram abusadas e negligenciadas, e eles tinham advogados separados. Sabe, é interessante você mencionar, dar a ela a oportunidade, onde talvez ela tenha sido vítima de abuso doméstico nessa casa. Será que Jake estava por trás, sabe, desse suposto assassinato agora que dizem do Emanuel, que eu sei que ela está negando? Quero dizer, o que sabemos sobre como era o casamento deles? Ela chegou a dizer, tipo, o que sente pelo Jake? Quando eu perguntei para ela como é o seu relacionamento, quero dizer, ela respondeu na hora e disse que é um relacionamento maravilhoso. Sem hesitar, olhou direto para mim, repetiu algumas vezes que ele é um pai muito bom. Repetiu que ele nunca machucaria um bebê. Embora isso seja uma afirmação meio problemática, porque ele tem uma condenação por crueldade intencional contra a criança. De acordo com Jake, a declaração dele para as autoridades na época foi que ele estava dando banho em uma criança e acidentalmente a deixou cair na divisória da pia. Mas esses não eram ferimentos que teriam, ou esse não é um evento que teria causado os ferimentos que aquela criancinha apresentou. Então, e Jake na época culpou a esposa atual dele. Então, a menos que ela seja uma ótima atriz, Rebecca acredita que eles têm um relacionamento muito bom. É difícil interpretar a linguagem corporal. E eu sei que isso meio que te coloca em uma situação difícil de certa forma, mas tipo, teve alguma parte dela que pareceu crível, sabe, em relação à história que ela está contando? Porque por fora, parece que todo mundo, quero dizer, até o escritório do xerife diz que simplesmente não é verdade. Sim, eu tive uma conversa com alguém e com outro repórter, e ele, na verdade, tinha conversado com um detetive. E o detetive perguntou a esse repórter: quando você entrevistou a Rebecca logo após o desaparecimento e ela estava chorando, estava saindo catarro do nariz dela? E a resposta do repórter foi não. E o detetive disse: bem, na minha experiência, se o filho de uma mãe está desaparecido e ela está falando sobre isso, catarro está saindo do nariz dela. Então acho que isso é linguagem corporal para você. Ela, sabe, nunca apareceu histérica. O que ela diz? Porque, sabe, não é só a polícia, mas quero dizer, essa é uma história que agora está nas notícias nacionais. E parece que não há realmente ninguém, pelo menos, sabe, se você fizer uma enquete nas redes sociais e de novo com a polícia, ninguém acredita que isso foi um sequestro da forma como ela disse que aconteceu. O que ela diz sobre isso, já que não parece que ninguém acredita no que ela tem a dizer? Ela realmente não abordou isso. Quero dizer, se você fizer uma pesquisa com o público em geral, ninguém acredita nela. Se isso é justo ou não, eu não sei. Quando eu converso com as pessoas sobre o caso, a primeira coisa que elas me dizem é: sabe, por que ela não estava histérica quando falou com a mídia? Mas as pessoas reagem às coisas de maneiras diferentes. É simplesmente difícil de conciliar. Eu não sei por quanto tempo se ela desmaiou, eu não sei por quanto tempo ela ficou inconsciente,
Mas seja por 1 minuto, 5 minutos ou meia hora, é difícil conciliar o fato de uma mulher ser nocauteada em um estacionamento de um grande shopping center e ninguém perceber. E agora, continuamos ouvindo. E de novo, essas são coisas que não sabemos se são verdadeiras ou não. Membros da família estendida não viam Emanuel há muito tempo. E por isso é difícil olhar para as coisas e concordar com a versão dela do que aconteceu. Quero dizer, onde está a carta de resgate? E é um cara, supostamente, que roubou o bebê. Já cobri histórias em que pessoas roubaram bebês. Eles já entraram em hospitais e tentaram pegar bebês das maternidades. E sempre é uma mulher que sente que precisa ter um bebê. E agora, nessa história, supostamente é um homem. É só uma daquelas pequenas coisas que faz você se perguntar. Sei que você também tem feito reportagens sobre a busca ou talvez a falta dela, como as autoridades que acreditam ser um caso de assassinato que acompanham. A gente sabe por que Jake estava com os detetives na beira da estrada outro dia? Não sabemos. E as pessoas fizeram as conexões. Elas tiraram conclusões de que, Jake confessou e levou os detetives até aquele matagal na beira da estrada. Mas o departamento do xerife não disse se esse é o caso. Também é possível que os detetives, digamos, rastrearam o telefone dele, triangularam os sinais de celular e descobriram que talvez ele estivesse naquele local no meio da noite por 1 hora em algum momento. Isso é só uma especulação minha. Mas, para mim, também é igualmente plausível que eles tenham feito esse tipo de coisa. E então só disseram, sabe, Jake, nós vamos para as Badlands em Marino Valley e queremos que você esteja lá, enquanto procuramos por Emanuel. O departamento do xerife fez questão ontem, na verdade, de dizer que tudo o que estavam fazendo era afirmar que ele estava presente. Eles não estavam dizendo o motivo. E eu perguntei a eles, e a porta-voz não tinha uma resposta. Ela disse que não sabia. Então, obviamente, os detetives que sabem não contaram para ela. Só falando sobre Jake e lembrando da prisão dele em 2018. E aí, em 2023, ele está atualmente em liberdade condicional relacionado àquele incidente com a menina que tinha apenas 10 semanas de vida. E eu sei que do lado de fora houve algumas críticas ao acordo que ele conseguiu. Nós sabemos por quê? O que houve nesse caso? Também ocorreu em 2018, o caso só foi encerrado em 2023, ou seja, durou 5 anos, o que parece muito tempo. Eu não sei por que demorou tanto. Posso te dizer que isso foi um pedido direto ao juiz e não foi feito em consulta com o escritório do promotor, como normalmente acontece nos acordos judiciais. Então, o promotor não nos deu nenhuma informação sobre a interação entre Jake e o juiz. Informação interessante. Ainda não publicamos, mas provavelmente vamos publicar quando as acusações forem apresentadas. E isso pode ou não ter alguma relação com o caso, mas Jake e sua primeira esposa entraram com pedido de falência durante o tempo em que estiveram juntos. Eles tinham cerca de $9.000 e deviam $107.000, e grande parte dessa dívida era de empréstimos estudantis da primeira esposa. Encontrei um documento que listava todas as dívidas e, entre elas, havia cerca de $175 por fotos de bebê. Então eles não puderam ou não quiseram pagar isso. Havia muitas agências de cobrança atrás deles. Além disso,
Há muita desinformação por aí de blogueiros, vloggers e qualquer pessoa com uma câmera que se autodenomina responsável por cobrir o caso, mas às vezes eles acertam em algumas coisas. E uma delas era que Jake tem um bom número de pedidos de indenização trabalhista que ele fez. Ele teve cerca de 6 em um período de 6 ou 7 anos. Ele trabalhou no Walmart e em alguns outros lugares. E não era só o Jake. Devia haver mais 4 membros da família com pedidos de indenização trabalhista. E quase sempre é por trabalhar no Walmart, Home Depot ou Amazon. É que eu tinha perguntado para a Rebecca qual era a profissão de Jake. Ela perguntou, o que é uma profissão? Achei isso estranho. Eu disse, bom, o que ele faz para ganhar dinheiro? E ela não tinha resposta. Ela tem um emprego ou algo assim? Eu não sei. Ela teve uma reclamação de indenização trabalhista. Ela, até mesmo o irmão falecido do Jake, enquanto estava vivo, teve pelo menos uma reclamação de indenização trabalhista. O padrasto dele também teve uma reclamação de indenização trabalhista. Eu perguntei ao Estado se é incomum uma pessoa ter 6 reclamações de indenização trabalhista em um período de alguns anos. Eu não sei o que Jake fazia no Walmart ou na Amazon. Acho possível se você trabalha no depósito. Essas coisas acontecem. Só acho estranho. Para finalizar, Brian, você já cobriu muitas histórias importantes no condado de Riverside, como o caso Turpin. Este caso, quero dizer, parece que houve tantas reviravoltas desde quando começou até onde estamos hoje. E como ainda está em desenvolvimento, quero dizer, como tem sido cobrir essa história no condado de Riverside nas últimas semanas? Bem, era para eu folgar sexta, sábado e domingo, e isso não aconteceu exatamente. Por um lado, não é como se eu tivesse trabalhado o dia e a noite toda, mas trabalhei algumas horas, na sexta e no sábado, e depois o dia todo no domingo. E tem sido exaustivo, porque qualquer um com uma câmera tem, entre aspas, coberto esse caso. Isso vai desde a mídia profissional de notícias até freelancers, que são legítimos, até um cara na rua com uma câmera e um site. E houve muitas coisas que eu tive que verificar para saber se eram verdadeiras ou não. Alguém disse que alguém invadiu a casa dos Haro e estava vendendo passeios pelo local. Conferi com o departamento do xerife, não era verdade. Alguém postou um vídeo alegando que as autoridades tinham desenterrado a cabeça de Emanuel. O irmão de Jake morreu há 5 anos, e as pessoas, praticamente, já condenaram os Haros por isso. Mas o fato é que ele morreu de uma overdose acidental de fentanil, etanol e cocaína. E isso, de novo, segundo o departamento do xerife, não foi o que eu ouvi. Alguém divulgou um comunicado de imprensa falso. Não estava em nenhum tipo de papel timbrado, oficial, nem nada assim, mas era uma imagem no Facebook alegando ser do departamento do xerife. E dizia que o departamento do xerife tinha conseguido um vídeo e cópias de recibos de uma loja Home Depot. E supostamente, Jake e Rebecca tinham comprado cordas e um balde. Isso é assustador porque as pessoas que leem aquilo aceitam como verdade. Elas acreditam que é real. Parece que pouquíssimas pessoas verificam essas coisas. Elas buscam essa informação em outros lugares e as pessoas simplesmente presumem as coisas. Uma área de recreação estadual divulgou um comunicado ontem dizendo que não, ninguém procurou por Emanuel aqui. Sim, estamos abertos. É só...
É louco, mas essa é a era em que vivemos, onde algo que já é sensacional à primeira vista fica ainda mais sensacional porque as pessoas mergulham nisso e querem fazer parte disso. Sim, e tem sido, quero dizer, é exaustivo. Digo, você é quem está lá no local. E é só, até mesmo quando você abre o Facebook, é uma pessoa atrás da outra, e algumas parecem legítimas, outras não, com suas teorias e depois especulações. Sim, parece exaustivo, sabe? Especialmente para você, sendo o jornalista que está realmente indo atrás das coisas. Mais uma antes de você ir. Lembro que na entrevista Rebecca disse algo como: por que as pessoas não estão lá fora procurando por ele? Ou eu queria que o escritório do xerife estivesse lá fora procurando por ele. Lembro que antes das prisões, o advogado do Jake questionou por que o escritório do xerife não estava procurando. O que eles disseram sobre isso? No sentido de por que não estamos vendo uma equipe de busca lá fora, como veríamos em um caso de pessoa desaparecida? Bem, quero dizer, as chances de um bebê de 7 meses, sabe, estar em uma esquina atrás de um arbusto, há apenas alguns lugares onde o bebê poderia estar. E em algum momento, acho que você tem que perceber que, se ele foi sequestrado, então provavelmente está sob a custódia de quem o levou e provavelmente não estaria nas proximidades. E sabe, uma vez que você procura até onde pode, certamente existe a possibilidade de que um sequestrador tenha levado o bebê e depois tenha mudado de ideia e o abandonado em algum lugar. Mas em algum momento, você fica sem lugares para procurar de forma razoável. Brian Rooks, do Southern California News Group, informou que estão fazendo um ótimo trabalho ao cobrir uma história difícil e triste do condado de Riverside. Leia o trabalho dele em pressenterprise.com. Obrigado por acompanhar o Law and Crime. O prazer é meu. Isso é tudo do On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima!